Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje nós temos a oportunidade de iniciarmos mais um trimestre, isso mesmo, durante esses últimos 3 meses de 2020, seremos agraciados, seremos abençoados através do estudo desta revista, através da qual estudaremos a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Desde já eu te convido para ficar conectado conosco, ligadinho, estudando e aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento para a glória de Deus. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje estudaremos a lição de número 1 para o dia 4/10 de 2020, o livro de Jó. O texto áureo da nossa lição encontra-se na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática nos diz o seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em 3 livros distintos. Primeira referência, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Logo após, Ezequiel 14, versículos 14, 19 e 20. E por fim, Tiago, capítulo 5, versículo de número 11. 2 Timóteo 3,11 está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, 19 e 20 está escrito: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ou seja, ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Queridos irmãos, queridas irmãs, com a graça de Deus, neste trimestre, no 4º trimestre e último de 2020, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no seu conteúdo, o livro de Jó
demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. O comentarista da lição, ele já traz como ponto central da primeira lição, o livro de Jó, o seguinte: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. No primeiro tópico da lição, nós já somos inseridos, somos imersos para conhecermos este livro desde sua autoria, local e data do livro de Jó. No primeiro ponto, nós temos o autor do livro de Jó. Ora, quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates ao longo dos séculos. As opiniões passam ou sugerem que quem o escreveu foi Moisés ou Eliú. Há quem diga que quem escreveu o livro de Jó foi Salomão. Alguns afirmam que foi Ezequias, Isaías, e há até mesmo quem diga que quem escreveu o livro de Jó foi Esdras. Já existem alguns que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma colcha de retalho. Afirmam assim ser este livro, o livro de Jó, uma produção de vários autores que viveram em épocas distintas, distantes e diferentes. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção. Repito, o cristianismo não apresenta o livro de Jó como uma ficção literária, mas como uma narrativa poética, sim, porém inspirada por Deus e redigida por um único autor. Aliás, quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que a própria Bíblia não apresenta indicações de quem escreveu o livro de Jó. Todavia, o fato é que o autor do livro conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Além do mais, quando nós vamos observar este livro, nós vamos perceber claramente que a pessoa que é tida como personagem principal do livro, que leva o seu nome, Jó, nós identificamos que é um personagem, uma pessoa histórica. Isso mesmo, a própria Bíblia atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel, inspirado por Deus, confirma que Jó de fato foi uma pessoa real, correlacionando, citando ao lado de Noé e Daniel, conforme vimos no capítulo 11, no capítulo 14, melhor dizendo, versículo 14 do profeta Ezequiel. Tiago, por exemplo, também vai confirmar a existência histórica do principal personagem do livro de Jó, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Já quanto ao lugar em que este livro foi escrito, nós vamos perceber e vamos identificar onde Jó viveu, onde este personagem residiu. Já no início do texto, o autor ele é claro
quando destaca que Jó era da terra de Uz. Jó capítulo 1, versículo de número 1. Como Jó, Uz era uma terra também real. Os comentaristas bíblicos vão situar Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, estendendo-se a leste, indo até a Babilônia. Simplificando, assim como Jó, a terra de Uz também existiu. Já no período em que este livro se desenvolve, o período em que o personagem vive, é o que veremos agora. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, na época de Abraão, Isaque e Jacó. E o que é que os faz pensar que Jó viveu no período dos patriarcas? Quais são as evidências que atestam essa verdade? Dentre outras evidências, dentre outros fatos, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Em primeiro lugar, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que o próprio Jó oferecia sacrifícios por sua família, por seus filhos. Segundo lugar, as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Jó 42:15. O que não era permitido pela lei mosaica, conforme verificamos no livro dos Números, capítulo 27, versículo 8. A palavra hebraica é uma terceira evidência. A palavra hebraica que cita, traduzida como uma peça de ouro, só vai aparecer em duas ocasiões nos registros bíblicos. Uma, no livro do Gênesis, capítulo 33, versículo de número 19, período patriarcal, e a outra em Josué, capítulo 24, versículo de número 32. Sintetizando este primeiro tópico, a autoria do livro de Jó, ela é desconhecida. Todavia, sua autenticidade, sua veracidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Já no segundo tópico da lição, nós veremos a estrutura literária do livro de Jó. Que estrutura é essa? Primeiro ponto, prosa e poesia. O leitor que deseja ler, todos que leem o livro de Jó, precisam dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Logo, isso torna o livro de Jó, ou melhor, isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros livros da Bíblia. Lembremos-nos do texto que lemos agora há pouco. Paulo escreve a Timóteo dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra divinamente inspirada ali é um modo. Foi Deus quem inspirou os homens a escreverem os livros sagrados da Bíblia. Permitam-me dizer, da Bíblia Sagrada. Se toda a Escritura é divinamente inspirada, o livro de Jó é tão inspirado quanto o Evangelho escrito por Mateus, quanto o livro do profeta Isaías. O livro de Jó também foi inspirado por Deus, mas vamos perceber
que Jó, o livro de Jó, pertence a um gênero diferente, um gênero literário. Também é literatura. Jó precisa ser lido, portanto, dessa forma, sob essa perspectiva, como um texto literário. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, um texto escrito em parágrafos, e poesia, versos, na sequência, parágrafos, nessa ordem: prosa, poesia, prosa. Ele está literariamente organizado da seguinte forma: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio do livro, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, Jó capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 13. Na sequência, nós temos o epílogo, Jó 42, versículos 7 ao 17, estão em prosa, o texto intermediário em poesia. Na sequência, nós vamos observar a organização do livro de Jó. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó. Monólogo feito por Jó, com 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, a saber, Eliú. Na sequência, seguido pela revelação de Deus, onde o próprio Deus manifesta a Jó o seu poder e graça. Por fim, a humilhação de Jó diante da grandeza da revelação divina e a sua restauração completa. Ainda neste livro, que é literário, nós vamos identificar figuras de linguagem em abundância. Sim, o livro de Jó, ele é rico em metáforas. Aliás, esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Ele quer despertar emoções nos seus leitores. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Se não, vejamos Jó, capítulo de número 7, versículo de número 6. Repetindo, Jó, capítulo 7, versículo de número 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Ele também vai apresentar ainda essa demonstração da brevidade da vida através do vento. Jó capítulo 7, versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Percebam, é como o vento. Na verdade, a figura de linguagem aqui do versículo 7 é chamada de comparação. A gente vai aprender isso na língua portuguesa estudando figuras de linguagem. Comparação é uma comparação explícita, diferente da metáfora, que não é uma comparação explícita. Jó também vai comparar a sua vida à nuvem. Versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa,
Aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. O livro está cheio dessas figuras de linguagem. Sombra, no capítulo 8, versículos 9, capítulo 14, versículo 2. Uma corrida, uma águia, uma flor, por fim, ou enfim. O livro está repleto de figuras de linguagem. No livro há também o recurso estilístico de paralelismos. Jó traça ou estabelece paralelos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. E assim nós sintetizamos este tópico dizendo que o livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa, cheio de metáforas e paralelismos. Chegando ao terceiro tópico da lição, veremos a natureza e a mensagem do livro de Jó. Primeiro ponto a ser destacado é: por que os justos sofrem? Evidentemente que esta pergunta ecoa ao longo dos anos, dos séculos, das gerações. Por que os justos sofrem? Sim, algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também de natureza filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que o justo sofre? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano, por que o justo sofre. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam, isso em consequência de seus pecados, mas não é verdade. Se havia sofrimento, eles acreditavam, era porque havia culpa por parte do sofredor. Nesse sentido, nesse aspecto, ao longo dos 42 capítulos do livro de Jó, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Ele quer demonstrar que o sofrimento não é consequência apenas dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. Ora, além do mais, uma outra questão, uma outra mensagem que veremos neste livro é: existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de uma barganha, de uma moeda de troca. Essa era também a tese do diabo, do enganador, do adversário. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, além de possuir muitos bens. Jó tinha uma família, permita-me utilizar uma linguagem cristã, gospel, crente. Jó tinha uma família abençoada. Além do mais, Jó vivia cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Era isso que ele queria dizer. Ele só é bom porque ele recebe algo em troca. Todavia, vindo o infortúnio, deixe-me utilizar aqui uma palavra que provoca mais. Todavia, vindo a grande desgraça, a tragédia e a calamidade. Será que existe esse fervor
religioso, será que esse fervor permaneceria? Satanás, assim, estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó, que a gratidão de Jó para com Deus, que a preocupação e devoção de Jó para com Deus não subsistiria a uma prova de fogo. Portanto, o livro de Jó mostra como Jó se comporta diante dessa grande desgraça, dessa grande tragédia, que nós veremos ao longo deste trimestre. Um outro detalhe é: pode o homem compreender Deus? Ora, os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão que está descrita no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor, entre os capítulos 38, 39 e 42. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. É o que a igreja contemporânea precisa fazer. Não devemos recorrer a Deus, não devemos buscar a Deus apenas pelo que Ele tem para nos dar, mas sobretudo pelo que Deus é e pelo que Deus já fez na nossa vida. Portanto, eis aqui mais uma grande lição deixada ou aprendida neste precioso livro, no livro de Jó. E eu quero ler esta citação aqui de Santo Agostinho. A probabilidade de um homem infinito compreender o Deus infinito é a mesma que uma criança tem de despejar o oceano num buraco que ela fez na areia. E assim nós sintetizamos este terceiro tópico afirmando que a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente, pois o livro mostra como Jó se comporta diante da grande prova. E assim finalizamos esta primeira lição do quarto e último trimestre de 2020 dizendo: nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário do livro de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos também que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem, ultrapassam o espaço e o tempo. Princípios estes que são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado, portanto, é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. E assim nós finalizamos, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 2 para o dia 11 de outubro de 2020. Estudaremos a lição cujo título é Quem era Jó? Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.